Saudações, senhoras e senhores, sejam muitíssimo bem-vindos à Gazeta Católica Nacional. Hoje estamos aqui com o caríssimo Samuel, seja muitíssimo bem-vindo, Samuel. Salve Maria, boa noite a todos. Muito obrigado, caríssimo Baroni. Eu que agradeço pela sua ilustríssima e caríssima presença. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um caso muito peculiar de hipocrisia, na minha visão, sobre a relação do PT com o PCC. Todos sabem o que é o PT, é o Partido dos Trabalhadores, e o PCC acho que mais gente ainda deve saber. É um grupo criminoso, extremamente perigoso, principalmente em São Paulo, mas ele atua em outras áreas. Ele fornece armas para o Rio de Janeiro, por exemplo, e coisas do tipo. São responsáveis por muitas mortes, pela falência da segurança de São Paulo, etc., decadência policial, autoridade do Estado, etc. Hoje vamos comentar sobre essa relação, né, que inclusive muito interessante, que recentemente foi, né, denunciado de fato sobre essa relação, pois o deputado Eduardo Bolsonaro convidou um tal de Valério, que parece que era marqueteiro do PT durante algum período, e ele convidou esse tal de Valério para explicar uma suposta relação do PT e do PCC, algumas coisas assim. Afinal, todos nós já ouvimos dessa velha história, porém não havia denúncias concretas. Provas até talvez tenha, inclusive algumas mortes, né? Mas não tinha nenhuma denúncia. Enfim, eu vou compartilhar aqui a minha tela, senhoras e senhores, para vocês poderem analisar os fatos comigo. Pronto, senhoras e senhores, aqui está a tela onde eu pesquisei, né, simplesmente PT e PCC. E podemos ver isso. Principais notícias: Marcos Valério delata a relação do PT com o PCC. Eu abri uma notícia em especial, mas tem várias, como vocês podem ver, né? Dizem que vai ouvir, não sei se já ouviu, mas enfim, ó. Esse publicitário Marcos Valério, pivô do Mensalão, vai falar sobre o assunto durante a audiência na Comissão de Segurança na Casa. Para vocês terem uma ideia, todo mundo já falava dessas relações, possíveis relações. Porém, não era algo tão, né, comprovado e evidente quanto agora. Mas era já evidente o bastante, por exemplo, para levar muita gente para a cadeia, minha gente. Por isso que no começo dessa história eu falei sobre hipocrisia. Por quê? Porque se o brasileiro tivesse o mínimo de escrúpulos e coragem no governo, por exemplo, o mesmo povo não teria se feito uma CPI, como o deputado quer, o deputado Eduardo Bolsonaro. Teria se feito um enforcamento ou uma prisão perpétua. Porque o que esse povo fez é gravíssimo, minha gente. Eles são responsáveis, ambos, tanto o PT como o PCC, a Família do Norte e todos os outros que o inferno os carregue, né? Agora, se a gente for analisar, eles são os responsáveis por ter destruído o nosso país totalmente. Toda a estrutura de um país, se formos olhar, como foi relatado por alguns ex-oficiais no Brasil Paralelo, o país ele é baseado, né, o Estado, né, que cria-se num país, ele se baseia na segurança, que é uma criação artificial do homem e do Estado, obviamente, porque, né, é uma situação artificial, porque nós, como qualquer coisa que vive nesse mundo, vivemos num estado natural de perigo, de insegurança. Porém, como um país não queria ir para frente com uma coisa dessas, né, que, por exemplo, é visada na anarquia como algo bom, afinal sendo natural, mas é errôneo isso, porque não tem como progredir, né, ter progresso e tudo mais assim, muito menos ordem, porque a ordem leva a esse progresso.
Então é necessário que tenha uma polícia, um Estado organizado, que essa polícia tenha autoridade e assim vai em diante. Um país que não tem segurança não tem nada, minha gente. Porque se você não sabe se a sua vida está segura, você não vai precisar de um hospital, porque você não vai saber se ela vai estar aí até amanhã. Você não vai precisar de seguro de vida, você não vai precisar de nada, porque você não tem certeza de absolutamente nada. Você sequer vai conseguir fazer um comércio num lugar desses, porque você não sabe quando ele vai ser assaltado. Pode ser a qualquer hora que você vai estar morto em um instante, senhoras e senhores. E o Brasil vive nessa situação de insegurança, né? Por mais que a gente tenha polícia e tudo mais, aqui a polícia já teve um conflito pior em termos de mortes que, por exemplo, o exército soviético na Segunda Guerra Mundial ou as tropas na Normandia. A situação da polícia aqui é pior que as tropas americanas na Normandia, senhoras e senhores. As perdas são muito maiores. E a gente tem que considerar que isso é uma polícia, né? Não um exército numa guerra civil, né? Ou seja, isso é um tanto fora do comum. Só que sim, nós estamos numa guerra civil. Uma guerra entre a honestidade e o crime. Uma guerra entre entre Deus e o demônio. Uma guerra entre a moralidade e a imoralidade. Uma guerra entre o progressismo, entre o conservadorismo e o progressismo. Uma guerra entre coisas boas e porcarias. A questão é que as pessoas não enxergam isso muitas vezes. Então elas vão falar que o vagabundo, né, o ladrão é coitadinho. Ou até isso daqui, você vê. O PCC nega envolvimento com o PT. Abre parênteses. Nós tem vergonha na cara, mano. Fecha parênteses. Isso, minha gente, é ridículo, porque eles são iguais. O PT e o PCC, em termos de moralidade, são praticamente a mesma porcaria. Ambos matam, ambos roubam, ambos fazem tudo igual. Só que um faz na rua e o outro faz no Palácio do Planalto. A única diferença. Então nós vemos que fazer uma CPI nisso é uma hipocrisia. O problema é que, como o PT, como o PCC, ambos têm muito poder sobre o nosso país, sobre o nosso governo, sobre a nossa soberania que eles tanto ameaçam, né? Então é impossível você simplesmente ir lá e enforcar todos eles, entendeu? É impossível. E eu acho que enforcar é algo errado, em qualquer situação. Porém, às vezes é necessário, minha gente. Isso é uma guerra, a gente tem que considerar, entre o crime e a honestidade, entre o progresso, entre a ordem e o progresso, e a desordem e o regresso, né? Então a gente tem que tomar uma atitude, né? Só que como são grupos que ainda têm muita influência, que são perigosos e tudo, ninguém toma uma iniciativa direta, não tem o que fazer realmente. Agora, se você for observar quanto à execução dessa gente, não tem muito o que fazer. Para onde você vai mandar eles? Você vai fazer como o Mussolini, que quem não conseguiu matar da máfia italiana, ele mandou para os Estados Unidos para sujar lá? Não tem como fazer isso, é uma sacanagem com outro país, minha gente. Se a gente tem um problema interno, a gente tem que resolver internamente, não exilando pessoas que não prestam para estragarem outros países, porque isso não vai resolver o problema, só vai jogar para outro povo. Mas enfim, chegando a um fim, eu acho sim que esses grupos que são terroristas e tudo mais devem ter um final triste, e não porque eu tenho ódio deles, por mais que eu tenha, mas sim porque eles não têm espaço no mundo. Você vai fazer o quê? Pôr num hospício, né? E deixar lá até escapar? Ou até gastar dinheiro suficiente do Estado? Não, minha gente. Não tem muito jeito. Estamos em guerra. E esse povo mata o quê? Eles matam gente inocente, pais de família, mães, crianças, jovens. Faz jovens começarem a usar drogas e destruírem suas vidas. Seus cérebros ficam danificados com esse uso excessivo, inclusive. Estragam a moralidade do país, estragam a soberania do país, estragam toda a estrutura de segurança pública, o que significa que ele estraga tudo, todo o resto do país.
Não tem condição de ficar parado. Uma hora a gente vai ter que pegar, levantar a bandeira e sair com as cornetas fuzilando tudo que der, porque senão não vai ter progresso. Sem ordem não tem progresso. A gente está sem ordem, então não vai ter progresso nunca assim. Eu acho errado a execução, só que em certas circunstâncias é algo necessário. E certo é diferente de necessário, se é que vocês me entendem. Não tem condição de encher as cadeias e permanecer esse povo lá até morrerem de causas naturais. É diferente você matar uma pessoa inocente, uma pessoa honesta, uma pessoa com dignidade, com integridade, né, de um criminoso que já matou tantas pessoas com essas características que eu disse. É muito diferente. Eu não estou dizendo porque se é certo ou errado perante Deus. Perante Deus matar é errado, óbvio. Agora, você tem que ver os custos. Se a gente não matar esse tipo de gente, né, não dar um fim para eles, qualquer que seja, eles vão dar um fim pra gente e vão continuar matando cada vez mais gente. Nunca vai melhorar. Meu tio faleceu por causa disso. Ele era policial, detetive. Então vocês veem, imagina quanta gente normal não morre também por esse custo. Gente que não dá a vida para defesa da nação, como meu tio, mas que reage de alguma forma. É terrível. Quantos políticos não são ameaçados por serem honestos ou minimamente contra o crime? É terrível imaginar isso, minha gente. É uma situação de falência que o nosso país está e a gente fica parado olhando e falando que criminoso é coitado, como o PT sempre quer. Óbvio que eles querem, eles são aliados, são criminosos também têm o mesmo merecimento, minha gente. Não tem como você fazer uma CPI que ele resolver uma coisa dessas. Uma coisa dessas é uma questão de guerra, minha gente. A gente não pode... só que é uma guerra não declarada, essa é a única diferença. A Segunda Guerra era declarada, então o exército tinha direito, naquele caso qualquer exército que estivesse dentro daquele conflito, teria automaticamente o direito de matar ou intervir em qualquer um dos inimigos, porque era uma questão de guerra declarada. Nós estamos numa guerra que não foi declarada ainda. Então, se a polícia vai lá e acaba com o PCC, vai repercutir, porque não é uma guerra declarada. Mas eu digo, dane-se se é declarado ou não. A gente não precisa de um líderzinho para ir lá e declarar isso. Tem que fazer e ponto, senão o país nunca vai para frente. Enfim, é meio esse o meu pensamento, que eu acho hipócrita. É só falarem disso agora, só porque tem provinhas, ou digo, uma delação, né? Porque isso não é prova nenhuma, a prova tem que ser algo concreto, mas só porque a gente tem uma delação agora, né? Uma coisa do tipo, uma CPI talvez tenha. Agora a gente vai falar disso, sendo que há anos muita parte da população já sabia dessas atrocidades. Do PSC todo mundo sabe. Agora, do PT algumas pessoas insistem em dizer que eles não são tão brutos e assassinos, mas é uma máfia como qualquer outra. Enfim, eu passo a palavra para o caríssimo Samuel passar a opinião dele para você, senhoras e senhores. Afinal, isso é um react. Pois bem, muito obrigado, caríssimo Baroni. Bom, sobre essa relação entre o PT e o PCC, eu acho que já era algo bem claro, até porque são dois grupos de criminosos. PT, um partido dos trabalhadores que não trabalham, que só roubam. PCC como o primeiro comando da capital, né? Ali uma organização criminosa, né? Do crime organizado. Isso para mim, pelo menos, acredito que para o Baroni não é nenhuma novidade, tampouco para o resto da população bem informada, porque o próprio PT já tinha ligações com as Farc, né? Que também é outra organização criminosa aqui na América Latina que tem filiação, salvo engano, com o PCC. Então, esses grupos criminosos é muito lucrativo para eles se associarem. Então, por meio dessas associações, eles conseguem, logicamente, adquirir novos meios de roubar, não ter, por exemplo, não serem atrapalhados pelo próprio governo. Então, acho que isso em si não era uma novidade para ninguém. Todavia, não deixa de ser absurdo que um partido como o PT seja citado dessa forma, né?
O PCC depois, acho que foi o líder, o representante do PCC falou que eles têm vergonha. Não, criminoso não tem vergonha no Brasil. O criminoso aqui no Brasil mata, estupra, ao vivo, né? Com todos vendo, porque ele quer mostrar que esse é o país da impunidade, né? Então, recentemente, por exemplo, é uma notícia que eu vi, 2 criminosos assaltaram uma loja ao lado de uma delegacia de polícia. E aí vem esse líder, seja lá o que for, representante do PCC, falar que eles têm vergonha. Não, com certeza eles não têm vergonha, até porque o PCC, muito provavelmente, se não tem filiação com o PT, tem com outro partido do Brasil, porque é muito lucrativo para uma organização criminosa como essa ter contatos dentro da política. E não é novidade para ninguém que a política, por exemplo, né, a política suja brasileira, está envolvida com o tráfico de drogas, com sequestros, com latrocínios, com tudo o que diz respeito, né, a essa criminalidade, né, que acaba corroendo a nossa segurança pública. Então, na minha opinião, não é nenhuma novidade. Mesmo que digam o contrário, não, nós não temos ligação alguma com o PT, eu acredito que seja mentira dada o próprio histórico do partido, né, um partido de bandidos, de criminosos, que, como bem dizia o Olavo de Carvalho, que em qualquer país são do mundo já teria sido escorraçado, né, da política, porque é impensável um partido com tantos casos de corrupção assim, né, ninguém fazer nada, achar que isso é completamente normal, não tem ali uma CPI geral para investigar esse partido, né? Porque o partido hoje em dia vive intacto. Com certeza é o partido mais influente do Brasil, né? Tem excelentes alianças políticas, com certeza aliança com o crime organizado, até porque a cúpula do PT é uma cúpula de crime organizado, até porque os membros do PT estiveram, em sua maioria, envolvidos em casos de corrupção, simplesmente acusados, mensalinho, mensalão, a Lava Jato e todos esses outros esquemas de corrupção, existe algo em comum. O Partido dos Trabalhadores e seus membros estavam todos envolvidos. E aí vem a pergunta final aqui. Como o povo brasileiro aceita isso? Como o povo brasileiro consegue aceitar a possibilidade de um partido tão influente dentro do Brasil, um partido comunista? Só de ser comunista isso já serve de demérito. Ser aceito no Brasil e ninguém falar nada, sendo que é possível, e eu, pelo menos, e acredito que o Baroni também, já temos certeza de que há uma relação entre o PT e o primeiro comando da capital. Pois tanto o PT como o PCC são, sem dúvida alguma, organizações criminosas e terroristas. O PT, inclusive, vinculado à Internacional Comunista, né? O próprio Olavo de Carvalho denunciou o Foro de São Paulo como uma organização terrorista, do qual o PT faz parte, que tem como objetivo claro implantar o comunismo no Brasil. Esse é o objetivo deles. E aqui, um objetivo para roubar, como eles fazem, como eles fizeram no passado e continuam fazendo, e para destruir de uma vez por todas o Brasil, porque é assim que eles enriquecem, né? O ideal comunista deles é acabar com toda a economia brasileira, com toda a política, com toda a religião, com todo o resquício de moral, para poder implantar um regime completamente mentiroso, que dissemina mentiras sobre a religião, sobre a fé, que dissemina mentiras políticas contra seus adversários, que muitas vezes estão bem intencionados, justamente para lucrar, para ganhar dinheiro, para enriquecer a sua alta cúpula. Então, para mim, é bem claro, mesmo que eles arranjem uma forma de escapar aí de todo esse problema que está havendo, né, dessa possível relação, esse esclarecimento, para mim já é bem claro, o PT, sendo a maior organização criminosa do Brasil, uma organização política a maior de todas, né, responsável aí pelo roubo de trilhões de reais, né, em casos extremamente controversos e polêmicos, com certeza, para mim, o PT tem ligações com o PCC
E digo mais também, como dizia o próprio Olavo de Carvalho, com as Farc também, que é até pior que o PCC. É até pior que o PCC. Lembrando que o senhor Lula, né, foi responsável aí por financiar regimes comunistas, assassinos e genocidas, por apoiá-los também, né, isso com dinheiro dos nossos impostos. Então, depois eu aconselho que os senhores procurem algumas notícias, inclusive existe isso no mainstream, né, sobre a ligação do PT com as Farc, sobre o financiamento que o PT fez, para que vocês se informem e saibam que o PT é responsável por apoiar organizações terroristas e criminosas. Organizações que se utilizam da força para matar inocentes e para disseminar o comunismo na América Latina, para vender drogas, para traficar e para matar pessoas de bem. Então, esse é o meu comentário. Muito obrigado, caríssimo Baroni. Uma boa noite a todos. Eu que agradeço pela sua colaboração, Samuel. Eu só gostaria de ressaltar uma coisa quando você disse Senhor Lula. Olha, eu particularmente, como dizia o professor Olavo de Carvalho, acho que não se deve chamar nenhum vagabundo daquela natureza de senhor, né? Porque, como ele dizia, é uma questão de caráter. A gente sabe, como bons conservadores, pessoas honestas e tudo, nunca se deve mostrar respeito a um sujeito que seja, em termos de caráter, um lixo de tal nível. Só dando uma dica para o caríssimo Samuel, porque eu comecei a adquirir esse costume e realmente dá um aspecto interessante na nossa vida. A gente começa a sentir mais certezas, não sei como dizer, de que as pessoas são tão lixo. Porque pensa, se você chama um ex-presidiário de ex-presidente, sabe, por mais que ele seja as duas coisas, é melhor levar para o lado do caráter, né, da pessoa, porque ele é um lixo, então não vamos relembrá-lo como um ex-presidente, mas sim como um ex-presidiário, como um ex, sei lá o quê, entende? Como um ex-lixo, sei lá, lixo ele ainda é, né, mas enfim. Eu gostaria de adicionar também, senhoras e senhores, que realmente a gente tem muita piedade com os criminosos e a gente não tem nem ordem e, portanto, nem progresso no fim. Então eu aconselho que as senhoras e senhores comecem a pensar mais em ações um pouco mais fortes para, né, melhorar o país. Por exemplo, o Al Capone foi derrotado pela força inicialmente, então ele ficou enfraquecido e aí conseguiram fazer uma ação na justiça para provar que ele estava envolvido no comércio ilegal de bebidas alcoólicas, que foi bem difícil, mas conseguiram. Inicialmente tentaram na força bruta e conseguiram enfraquecê-la, claro. Esses grupos são muito fortes. O Estado tem que se voltar contra eles para fazer alguma coisa. Você vê, a Itália só conseguiu se livrar do crime organizado quando veio o Mussolini. Por quê? Porque o Mussolini, como fascista, não tinha interesse em um país que tivesse crime organizado, porque para ele isso era ruim, porque aí o Estado iria enfraquecer por causa de uma falta de segurança. E como ele visava um Estado forte, é evidente que ele não pode ter crime organizado no país dele. Por mais que aquilo lá fosse a Itália, que até hoje é um centro muito grande de crime organizado, o crime organizado nasceu lá, ainda assim ele conseguiu livrar durante uns 40 anos desse fardo. Mas enfim, senhoras e senhores, eu agradeço imensamente a presença dos telespectadores e viva Cristo Rei! Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!